E parlamentares da oposição já articulam a estratégia para enfrentar Flávio Dino na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e tentar derrubar sua indicação para o Supremo Tribunal Federal. O principal objetivo é explorar o temperamento do atual ministro da Justiça e tirá-lo do sério. Será possível? Provocando justamente respostas que possam prejudicá-lo na votação em plenário. Por essa razão, conservadores pretendem explorar o aumento da criminalidade em sua gestão como governador do Maranhão e também como titular da Justiça. O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, declarou que a bancada da legenda já foi orientada a votar contra a aprovação de Dino para a vaga no Supremo Tribunal Federal. Giro com os nossos analistas, vamos a Brasília. José Maria Trindade. Zé, seja bem-vindo, ótima noite a você. É um fechamento de questão do PL? O PL votando contra Flávio Dino poderia inviabilizar a aprovação ou não chegaria a tanto? É uma indicação bem polêmica e que vai dividir o Senado, viu? Muito boa noite, Daniel. Boa noite, Dantas. Boa noite, Mota, e boa noite a você que sempre está aqui nos Pingos nos Is. Isto é muito importante e nós nos sentimos muito orgulhosos de ter vocês aqui. Olha, não existe a possibilidade de um partido fechar a questão por um voto contra ou a favor de um indicado para o Supremo Tribunal Federal, porque a votação será secreta. A votação é secreta por uma determinação do próprio Congresso, regimento interno. A ideia é proteger exatamente os parlamentares de um voto contrário e amanhã o indicado vira ministro do Supremo Tribunal Federal e poderia perseguir os que votaram contra ele no plenário do Senado. Eu acho, inclusive, que é bem justificável um voto secreto nestas condições. A indicação de Flávio Dino, ela vem num momento muito difícil de relacionamento entre governo e oposição, porque há ainda um clima muito radical. Mas, geralmente, quando o ministro é indicado para o Supremo, parece que a terra para e todos ficam bonzinhos e aliados do indicado. Eu ouvi hoje no Congresso Nacional de que há um projeto aí para fazer pelo menos 3 grandes manifestações nacionais, inclusive aqui em Brasília, contra a indicação de Flávio Dino. Agora, o interessante é que os parlamentares que falaram comigo disseram o seguinte: eu não vou organizar, não vou pedir presença nesta manifestação e nem devo fazer discurso. Eu estou organizando, mas eles já me odeiam. Se eu faço uma situação assim, aí que a coisa está difícil para mim. Para se ter uma ideia, né? É por isso que eu acho, repito aqui, que não deveria acontecer esse encontro secreto do ministro com os senadores. E Dino já está fazendo isso. Flávio Dino deve continuar no Ministério da Justiça, já está fazendo campanha, já está articulando ali as pessoas certas para pedir votos e avaliar. E hoje eu conversei com lideranças lá que dizem o seguinte: ele terá a maioria de votos. 41 votos já estão garantidos. 47 é o cálculo, 47 votos. Mas já existem lá senadores falando em mais de 50 e 54 votos. São necessários 41 votos. No dia 13 já está confirmada, será uma sessão presencial, mas olha, eu fui abordado várias vezes hoje no Congresso Nacional exatamente sobre esta indicação. Então, é uma indicação polêmica que divide o Senado, mas tudo indica que será aprovada. Muitos aspectos serão analisados nesta edição de Os Pingos nos Is. Agora vamos chamar Roberto Mota, no Rio de Janeiro. Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você. Bancada do PL orientada a votar contra a aprovação de Flávio Dino. Agora, por qual razão outros parlamentares acabam votando para aprovar o nome de Dino, mesmo sem, lá no fundo, concordar, hein? Essa é uma pergunta que eu me faço todo dia, Daniel. Boa noite para você, boa noite para nossa bancada, boa noite para nossa audiência que confia no nosso poder de decifrar essa charada diária que se apresenta diante da gente. Então vamos tentar. Eu quero dar os parabéns ao presidente Valdemar da Costa Neto. Essa não é a primeira vez nos últimos meses em que ele se destaca pela coragem moral. Sim, pela coragem de fazer coisas que a maioria dos outros políticos não tem coragem de fazer. Eu lembro mais uma vez, para quem ainda tem dúvida, que não existe político perfeito.
mas existem sim gestos e atitudes que são corretas, coerentes, sensatas, e essa é uma delas e a gente tem que aplaudir. O desconforto da oposição com essa indicação é muito grande. E aí eu vou me corrigir, não é da oposição, eu diria que é da maioria da sociedade, porque se trata de uma indicação polêmica. Existem farturas de declarações do ministro que espantam em um candidato a uma vaga na Suprema Corte. O ministro não compareceu a audiências no Congresso, dizendo que não se sentia seguro no Congresso Nacional. Ele já deu declarações polêmicas também sobre liberdade de expressão. Uma lista grande de declarações que fazem com que o cidadão comum pare e pense: o que será que está acontecendo no Brasil? Agora, essa questão está nas mãos do Senado. É o mesmo Senado que, na semana passada, aprovou a PEC que limita as decisões monocráticas. E aí está uma confusão muito grande entre as pessoas que acompanham a cena política, porque tem um grupo que diz que essa indicação é uma resposta, é uma represália ao Senado por ter aprovado uma PEC. Mas há um grupo que diz o seguinte: não, vocês estão enganados. Isso é parte de um grande combinado. Isso é um teatro que está sendo feito. Essas duas coisas, a aprovação da PEC e essa indicação, são partes da mesma estratégia. O que a gente sabe é que os candidatos têm que passar por um processo de sabatina, teoricamente, para verificar se eles são ou não aprovados. O problema é que o Senado jamais reprovou ninguém. Então, eu encerro meu comentário dizendo o seguinte: vejam que oportunidade magnífica os nossos senadores têm diante de si. Agora, Cláudio Dantas em Brasília. Dantas, ótima noite a você, seja bem-vindo. PL fecha a questão contra a aprovação de Flávio Dino nessa sabatina que irá acontecer no início de dezembro. É uma manifestação necessária, mas fará diferença esses votos contrários do PL? No fundo, os senadores têm receio de se indispor com aquele que será ministro do STF? Tem disso também? Boa noite, Daniel. Boa noite, Beraldo, Mota, Zé Maria e toda a nossa audiência. Sempre, né? A maior parte aí dos nossos parlamentares, dos nossos senadores, no caso, que tem essa atribuição, essa responsabilidade de sabatinar os candidatos indicados pelo presidente ao Supremo, sim, tem medo de arrumar algum tipo de problema, né? De ficar ali na lista de senadores que votaram contra, porque naturalmente nós sabemos como funciona o poder aqui em Brasília. Esses senadores, quando não aqueles que têm ficha corrida, que vão depender muitas vezes do voto de um ministro para se livrar de um processo, por outras vezes também servem de correia de transmissão de diferentes interesses, de pedidos de empresários, etc. e tal. Então é sempre bom você ter, vamos dizer assim, as portas abertas do gabinete de um ministro do Supremo. Então, isso pesa muito, Daniel, na hora de se decidir pela votação. Por isso que a votação é secreta também, né? Há uma votação secreta. Quem se manifesta publicamente está fazendo um gesto, muitas vezes, para o seu eleitorado, está se garantindo com o seu eleitorado, e aí a gente não pode perder de perspectiva justamente o que está em jogo. Nós temos eleições no ano que vem, eleições municipais. Há quem não dê muita atenção a eleições municipais, mas as eleições municipais são aquelas que garantem a eleição presidencial e muitas vezes também as eleições para os governos dos estados. Por quê? Porque é no município que está o eleitor, é essa capilaridade que faz com que partidos consigam o apoio necessário, muitas vezes, para chegar à presidência da República. Então, o PL sabe, o PL, aliás, o Valdemar, ele já fez uma escolha, né? Ele resolveu colocar o PL, quando trouxe o Bolsonaro para dentro, entendendo que o Bolsonaro é um ativo eleitoral importantíssimo, ele fez uma escolha de, vamos dizer assim, posicionar o PL à direita do espectro político-ideológico, ainda
que o Valdemar tenha uma trajetória, inclusive política longa, né, cheia de altos e baixos e também com alianças passadas com o próprio PT e o Lula. Só que isso mudou. A partir de agora, essa polarização que se consolidou no eleitorado brasileiro, ela faz muita diferença na hora do voto. Então, o Valdemar sabe disso. Olha que o Valdemar, no caso do Zanin, ele fez um voto, ele fez uma declaração pública dizendo que não teria nenhum problema em aprovar o Zanin, não. E, inclusive, depois o Zanin, na sabatina, foi passando o recado de que é um conservador, teria um comportamento nesta linha e tem cumprido com a sua, vamos dizer assim, com aquilo, tem sido coerente com aquilo que ele disse na sabatina aos senadores. Nesse caso, está muito claro está muito clara a rejeição na direita em relação ao nome do Dino. Há uma avaliação de que o Dino vai aumentar a tensão, né, que existe hoje entre os poderes, entre especialmente Supremo e Congresso. Então, esse posicionamento é um posicionamento que está olhando para a eleição municipal do ano que vem. Justamente para que ele possa dizer para o seu eleitor, o candidato, seja ele qual for, do PL, possa dizer: olha, eu sou contra isso que está aí e por isso vote em mim. Então essa é a diferença, são essas questões que vão fazer diferença e que podem, inclusive, mudar a cabeça ou fazer a cabeça de muitos senadores de outros partidos. E podem não fechar questão nisso aí, né? Nós temos bancadas enormes, por exemplo, como a do PSD, que tem o maior número de senadores, e que haverá aí, nesses próximos dias, um trabalho de bastidor para convencer, para virar voto e para tentar aumentar essa resistência na oposição ao nome do Flávio Dino. Se vai conseguir rejeitá-lo, aí já é outra história. Eu acho muito difícil, mas essa resistência promete ser bem forte. E eu fico pensando no eleitor, né, que muitas vezes acaba depositando seu voto em um senador, imaginando que ele terá determinada postura em uma situação como essa, chega na hora, o cara acaba votando na contramão daquilo que ele pregou por muito tempo.